Você nasceu aonde? Buenos Aires. Quando você começou a trabalhar com assessoria de imprensa? 67. Foi... Como foi? Eu tinha uma amiga que era amiga do Lemos Brito e ele queria uma RP. E lá fui eu conversar com o Lemos Brito. E comecei a trabalhar com ele, que foi meu grande mestre, fantástico, era um cara incrível, entendia tudo de comunicação. E aí, para você ir para gravadoras? Bom, aí gravadoras, trabalhei com o Brito, que fazia de tudo, tinha desde institucional até produto, música também, mas enfim. Era geral. Depois fui para o governo, saí do governo, fui para Ariola. Aí, Ariola eu fiz alguns freelas, gostaram, me contrataram. O meu primeiro freela foi Marina Lima e depois Moraes Moreira e Alceu Valença. E aí foi embora. E como que era o sistema assim para trabalhar nessa época? Você levava as coisas para rádio? Naquela época, não. Era na época de gravadora, porque a gravadora separa bem. Tem o pessoal que faz imprensa, tá? Na época só tinha impresso, não existia internet. Então, era o pessoal de imprensa, o pessoal de rádio e o pessoal de TV. É tudo separado. Então, eu, na época, dava para fazer isso. Ia pessoalmente, ainda era LP. Então, levava LP para as revistas, para jornal. Tudo era pessoalmente. Entrava na redação, conversava com jornalistas. Era muito legal. Dava para fazer esse tipo de trabalho. Aí, depois é que começou a mudar. Veículos fechando, enfim. Fora isso, você teve várias outras gravadoras que você trabalhou? Sim, trabalhei em outras. A Ariola, depois trabalhei na Warner, trabalhei na Atração, eu não consigo lembrar o nome da gravadora, que era do Zé Maurício Maclin. E outras gravadoras, que aí eu já não lembro, tá? Porque eram freelas. Trabalhei direto também com artistas. Uma coisa que eu acho que é importante... Tá? Eu não fiquei, nesse período, só em assessoria de imprensa e comunicação. Eu fiz questão de conhecer o outro lado. Então, eu cheguei a trabalhar com publicidade, com marketing e, inclusive, a área comercial. Porque amplia o universo. Você consegue ver a comunicação e o que você trabalha de outra forma. Mesmo porque, uma coisa que tem que ficar muito clara em assessoria ou em qualquer trabalho de comunicação, que você não trabalha só um produto, você trabalha um produto vivo. Tem uma pessoa por trás daquele produto, que cria o produto. E ele tem vida, tem a personalidade do criador. E se você não conhece o criador, você não vai conhecer a obra. O que você recomenda para as pessoas quando vão te mandar material? O que precisa ter para a pessoa ter um kit para te mandar? O que ela precisa ter para você conseguir trabalhar melhor? Tá, então primeiro, eu tenho que conhecer o produto, o trabalho, precisa todas as informações possíveis, imaginárias, da criação até o momento do lançamento, o que veio antes, como foi, como não foi, para poder montar um belo release, tá? Com o máximo de informações necessárias. Por quê? Porque hoje o universo da mídia é muito rápido. São poucas as pessoas que trabalham nos veículos, elas não têm tempo de pesquisar. Então, quanto maior informação você passar, e fotos, tá? Imprescindível, foto boa, de qualidade, é meio caminho andado também. Então, e um material fotográfico rico.
quanto mais informação você tiver, mais material, imagens você tiver de um bom fotógrafo, com crédito, por favor, aí a possibilidade de você ganhar espaço é maior, tá? E, claro, conhecer o teu cliente a fundo, porque dessa forma você vai conseguir vender a ideia pro jornalista, pro blogueiro, enfim. E gostar, passar aquele entusiasmo enorme. E quanto você ama teu cliente. De verdade, não adianta mentir, porque mentira tem perna curta. Tem poucos veículos e a coisa... às vezes sai uma boa matéria e a gente não tem a grande repercussão disso. Você lembra algum caso de alguma matéria que você trabalhou para algum artista que foi um estouro do dia para a noite, mudou a vida daquela pessoa, ou pelo menos durante aquele lançamento? Trabalhava na Warner. Eu lembro também porque é mais recente, né? Tenho aqui uns 20 anos, 20 e poucos anos. Uma nave vinha para o Brasil. E a gravadora começou a meio que estressar, porque já tinham tentado trazer o Maná e não tinha rolado. Aí eu fui pesquisar, tentar conhecer um pouco mais do Maná, porque também tem o Maná é latino, né? É mexicano. E o Brasil não aceita. Tem uma restrição com a música. E eles tinham e têm um projeto muito grande, que é uma ONG, Defesa da Natureza. O que eu fiz? Se pela música não era atrativo, pela ONG com certeza ia ser. Aí eu entrei primeiro com a ONG e a música junto. Gente, a coletiva, que era numa sala para 20 pessoas, tivemos que correr no hotel, mudar a coletiva, pegar 2 salas, tinham mais de 150 veículos. O show era um dia só, lotou de tal forma que foram 2, 3 dias, esgotado, com gente do lado de fora. Foi um sucesso absurdo. E era um artista que não entrava no Brasil, e entrou e está aí, né? Quem eram os jornalistas que você mais gostava de ler as matérias dele? Era jornal extinto, Jornal da Tarde, tá? E... Aliás, tem uma coisa curiosa. Vamos lá. O Vladimir Soares. Realmente era tudo de bom, adorava. Os textos dele, assim, tudo. E tinha uma coisa curiosa com o Vladimir. Nós ficamos muito amigos. Isso é coisa dos anos 60, 70, tá? 80, enfim. Ele não conseguia fazer crítica da Elis, porque eu era muito parecida com a Elis Regina. Na época, para ele era muito sofrido fazer crítica da Elis. Isso é muito engraçado, mas é verdade. Aliás, a Elis, eu trabalhei com ela era maravilhosa. Então, teve alguma crítica, alguma matéria de um artista que não foi tão favorável e o artista não gostou da história? Eu estava trabalhando com um artista e rolou era uma matéria de capa, uma entrevista. Uma revista forte na época, era algo tinha, assim, enfim. E no meio da entrevista, a entrevista foi ótima, mas no meio da entrevista teve um papo off, que não foi gravado, mas já combinado que era off, porque envolvia a sexualidade do artista, coisa de relacionamento com fã ou não fã, enfim. E a repórter se comprometeu a não... que aquilo realmente era off, porque eu tinha cortado o papo, só deu sequência porque era o compromisso. E quando sai a revista, a chamada de capa era
Gente, o artista virou um bicho e eu doido, né? Também. Deu uma briga legal. Os artistas que você trabalhou dessa época, das gravadoras, quem que você gostava de trabalhar, que você achava que eram artistas legais e pessoas bacanas também para trabalhar? Bom, aí tem tantos, mas vamos lá. Alceu Valença era tudo de bom. Era muito gostoso trabalhar com ele. Mesmo porque ele, como pessoa, é fantástico. A Marina também era gostoso de trabalhar, era bom. Moraes Moreira, era muito bom também trabalhar com ele. Era louco, louco de pedra. Mas era legal trabalhar com ele. O Gerson Quincumbo, era ótimo trabalhar com ele. Eram queridos também. Um que era muito bom, que ele era maluco de tudo, não foi tão antigo, era mais compositor, tá? Ele como cantor realmente não rolava muito. Mas um baita do compositor, uma pessoa fantástica que já nos deixou, é o Valdir Luz. Dono de muito sucesso, era uma graça de pessoa, um amor. Teve algum trabalho, algum disco que você achava que ia ser interessante, que ia bombar, e a mídia na época não deu determinado valor? Tem. Sabe o que é? Existem artistas que são à frente do tempo e de repente produzem um material divino, maravilhoso, mas que a mídia, a crítica não está preparada para receber naquele momento. Como que é para as pessoas saberem assim, antigamente, como que era a estrutura que você tinha, tanto de dinheiro quanto de funcionário, de escritório, como que era levada a assessoria de imprensa naquela época? E hoje a gente vê como não tem mais essa indústria musical mais, como é que era? Tínhamos verba para trabalhar, existia verba. Então, o que precisava, tinha, tá? O que acontece? Não é nem a questão de funcionários. De repente, não havia necessidade. Na época da Warner, que foi a última gravadora, eu trabalhava sozinha, de repente eu tinha 2, 3 lançamentos por semana, então acontecia assim, eu contratava um freela para me ajudar em alguma coisa, porque imagina que era Brasil, e fazer 3, 5 lançamentos com uma agenda de entrevistas, que aliás, a agenda de entrevistas era tudo de bom, gente. Eu nunca fiz uma agenda de entrevistas na época com menos de 2 dias inteiros. Tinha um artista que dizia que eu fazia dele um escravinho, porque ele não conseguia nem ir no banheiro. Mas, enfim, não é só a verba que diminuiu. O correio ficou impraticável, não tinha como mandar material. O custo de assessoria subiu muito. E os veículos foram reduzindo. Outros cortaram cultura, que é um problema muito grande no Brasil. Não enxergam a cultura como um segmento econômico do país que gera muitos empregos e impostos, enfim. Só de emprego informal é enorme. Isso sim, o governo devia dar mais valor para o segmento cultural musical. Enfim, mas os veículos começou a cortar. Aí hoje está mais difícil, não só financeiramente, como em termos de veículos. Não tem. São muito poucos. Críticos, dá para contar no dedo de uma mão, para não dizer que de repente a gente tem 2 ou 3. Resenha de disco quase não existe. Imagina. Não tem, porque os próprios veículos maiores, que não tem mais redação. É um para fazer sozinho, quer dizer, não existe mais equipe. Então, eles acabam escolhendo um ou outro.
Existe, claro, que também existe aquela história. Por que eu vou falar dos que estão despontando, enfim, que estão segmentados e têm seu espaço, têm seus seguidores, que é reconhecido, se eu posso falar daquele que é mais fácil, que está mastigado e já faz sucesso há 300 anos? Entendeu? Se queira ou não queira, é mais fácil, né, trabalhar. Isso, desculpa, tá? É uma coisa que eu posso falar, porque eu também abri um site. E eu comecei a ver que algumas coisas são mais fáceis, mas como a minha proposta era abrir espaço para os pouco conhecidos ou que não tinham espaço na mídia, de forma geral, pelo menos um por semana eu fazia para dar uma luz. Uma vez eu estava conversando com um jornalista, ele me falou que no jornal que ele trabalhava, antigamente naquele jornal você tinha um jornalista para cada gênero musical. Você tinha um jornalista que conhecia rock, um de música erudita, um de MPB, um de samba. Como é que era isso naquela época? Assim? Era ótimo, porque se você tinha vários produtos para lançar de vários artistas, nas gravadoras sempre eram vários. Você não precisava, porque tem aquela história, se eu lanço em uma semana 3, 4 discos, eu estou concorrendo comigo mesma. O espaço é 1 e eu tenho 4. Aí o que eu vou fazer? Vou jogar os 4 pro alto e dizer o que cair, a direita ganha, os outros eu vou queimar? Não dá, né? Então, pelo menos se você vai e tem com quem falar separado, é tranquilo. Hoje, eu não posso fazer isso, porque é um só. Então, eu tenho que pelo menos espaçar uma semana para outra. Como era essa coisa que você falou dessas agendas que você marcava, os horários das pessoas? Como era isso antigamente? Hoje em dia, coletiva de imprensa para música é uma coisa que basicamente não existe mais. Não, não existe. Né? Mas explica como é que eram essas coletivas. Tinha as agendas de entrevista, então eu marcava a agenda daquele artista, que começava de manhã e ia até o final da tarde, e era Brasil. Então tinha desde os jornais de cada estado, os principais estados, revista, e eventualmente entrava sim uma ou outra rádio no segmento jornalístico, tá? Não aí, que eram pouquíssimas rádios. O Brasil é um país grande, enorme, e você teve algum trabalho que... como fazer um artista do Rio Grande do Sul conseguir espaço em São Paulo, ou como um artista de outro lugar conseguir ter espaço em outro estado, ou se teve alguma surpresa de algum artista que não esperava, ele foi estourar num outro lugar que você não imaginava, com uma matéria que foi sair lá no Manaus, se dá tanto retorno quanto... Teve. Eu não consigo lembrar qual foi o disco, tá? O trabalho que teve. Mas aconteceu, sim. De repente, eu quis incluir um estado que... Aliás, em gravadora também aconteceu. Eu incluía um estado e a gravadora discordava. Achava que eu estava queimando, que era bobagem. Aí eu teimei, e depois, em vez de falar com o pessoal de comunicação da gravadora, eu fui atrás de vendas. E realmente as vendas estavam bombadas naquele estado. Aí todo mundo se aquietou e me deixou incluir estado na minha programação. Era muito bom. Tinha essa relação entre o departamento de venda e a sua programação? Não tinha. Não existia. Mas como eu conheci o pessoal de venda da gravadora, era no mesmo andar, eu falei, em algum lugar eu vou ter que descobrir se meu trabalho tá... Se minha sensibilidade aqui, meu chutômetro tá funcionando, né? Ora, naquela época, não, eu conseguia falar com todos os jornalistas.
fazia amizade com jornalistas de outros estados que eu nunca tinha visto pessoalmente. Então era mais fácil trabalhar. Eu era muito amiga do pessoal de música. Você tinha jornalistas que sabiam, quando você falava de tal artista, eles conheciam o artista, conheciam as carreiras, os artistas tinham peso, você tinha um universo mais seleto de música boa.